Oi, gente, tudo bom? Gente, ó, não estranha aquilo ali, que isso daqui significa que eu tô tomando vergonha na cara e arrumando minhas coisas, mas bora lá. Como vocês já viram no título do vídeo, eu nem preciso falar mais nada, que hoje eu tô aqui pra falar simplesmente do melhor filme do mundo. Gente, vocês têm noção? Eu simplesmente não superei nada do filme. O filme, ele cumpriu tudo o que tinha sido prometido. Eu consegui sentir vontade de chorar, talvez eu tenha chorado, talvez não, fica aí no ar, tudo bom. Eu consegui sentir emoção, consegui sentir calafrio, me deu vontade de gritar, eu ri. Nossa, gente, sério. Qualquer pessoa que às vezes, tipo, pra quem não sabe, eu faço aula de inglês particular. E dia de quinta-feira. E meu professor, ele veio aqui na quinta-feira pra me dar aula normal. A gente perdeu 40 minutos de aula pra ficar falando dos Vingadores. Gente, eu tô simplesmente nesse nível. Eu escuto alguém falando Vingadores, eu tô assim, oi gente, tudo bom? Bom dia. O filme foi lançado dia 25 de abril, inclusive tem muita gente que ainda não conseguiu assistir, que inclusive onde é que o senhor tava, Anjo? Prazer, viu? Bem-vindo. Teve muita gente que ainda não conseguiu assistir porque foi sucesso de bilheteria. Então tem muita sessão que ainda continua lotada e teve gente que não conseguiu comprar ainda. Gente, eu só consegui assistir porque Deus me sondas, porque eu não sei o que aconteceu, porque eu consegui, foi eu e mais 3 amigos meus. E a gente conseguiu 4 ingressos, um perto do outro, mas tipo, se a gente não comprasse naquele momento, a gente ia ficar sem até sei lá quando. Então, se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você não veja esse vídeo agora, tipo, sai daqui. Nossa, eu fiquei muito escroto, né? Sai daqui. Enfim, se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você não veja esse vídeo agora, tipo, veja depois que você assistiu o filme, porque pode ser que tenha alguns spoilers aqui, mas porque tem gente que não liga pra spoiler. Eu, particularmente, eu prefiro a morte do que receber algum spoiler. Então, se você é um tipo de pessoa que não liga, continua assistindo aí que você vai ver as coisas. Agora, se você liga e não viu o filme ainda, aí você passa o vídeo pra frente e não vê essa parte. No vídeo de hoje, eu resolvi trazer pra vocês 9 diferenças entre os quadrinhos e o filme dos Vingadores Ultimato, porque aí vocês vão ver que tiveram coisas que foram bem diferentes, mas antes de eu falar pra vocês essas 9 diferenças, tá ótimo, incrível. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal que vocês vão me ajudar muito e é isso. Gente, eu acabei de perceber que eu me confundi na hora da contagem, eu falei o 5 2 vezes, mas aí na hora que eu for editar aqui eu vou colocando a numeração certa e vocês vão ver que deu 9 certinho. Pra quem não sabe, tipo, atualmente, ao todo, existem, contando com o Ultimato, que foi o último filme que saiu agora, tem 22 filmes e tem uma ordem cronológica pra você assistir esses filmes que um tem ligação com o outro e acabam todos se encaixando pra chegar no final. E eu vou deixar a ordem cronológica aqui, então printa por gentileza, deixar um tempinho pra vocês printarem. Bom, então é isso, vamos lá para as 10 diferenças que tiveram entre o filme e a HQ. A primeira diferença é que na HQ Manopla do Infinito, a maior motivação do Thanos para causar a destruição do universo foi a sua obsessão pela morte. Nas HQs da Marvel, a morte é personificada por uma vilã que é alvo de afeições do Thanos. Já no filme, essa vilã ela nem é mencionada. A segunda diferença é que assim, um dos momentos mais impressionantes da MCU é o momento em que o Thanos ele estala os dedos e grande parte dos heróis evapora. Não só dos heróis, tipo 50% da população começa a evaporar. Esse negócio da evaporação aconteceu no filme Guerra Infinita. E a diferença do filme para os quadrinhos é justamente nesse momento, porque assim, no filme, o Thanos ele estala os dedos e começa a sumir 50% da população quase no final do filme. Já nas HQs, o estalo aconteceu tipo no começo do arco, então os heróis eles não tiveram nenhum tempo hábil para fazer nenhum tipo de defesa, para organizar nenhum plano, nem nada do tipo. A terceira diferença foi uma das que eu fiquei mais assim perplexo, justamente porque assim, não teve nada de referência no filme. A personagem Nebula, pra quem assistiu os 2 filmes de Guardiões da Galáxia, viu que a trajetória dela foi uma coisa... Tipo, ela teve uma evolução, sabe? A personagem dela era simplesmente uma personagem piedosa que só fazia maldades justamente porque ela seguia as ordens do Thanos, que é o pai dela. No filme, eles exploram bastante essa parte, inclusive no final de Guerra Infinita você consegue ver que ela foi torturada, tal, pelo Thanos. E com isso, quando ela conseguiu sair, ela se juntou aos Vingadores para poder ajudar eles a destruir o pai dela. Só que na HQ isso não acontece. O que acontece na verdade na HQ, tipo assim, ela também se rebela contra o Thanos, porque ela também foi torturada. Só que, ao invés dela ir pro lado dos Vingadores, nas HQs ela toma a manopla, que é a luva onde fica as joias do infinito, ela toma a manopla do Thanos e fica pra ela. E isso faz com que ela se torne até mais perigosa do que o pai dela. A quarta diferença é que em Os Vingadores Ultimato, o filme ele é bem focado nos acontecimentos terrestres. Já no arco da manopla do infinito das HQs, a história ela é bem direcionada para acontecimentos cósmicos que foram causados pelo estalo do Thanos. Já nas HQs, os heróis eles tiveram que recrutar esses seres cósmicos para poderem lutar contra o Thanos, que foi o Tribunal Vivo,
a Entidade e Galactus, que também no filme não mostra nenhum desses três personagens. A quinta diferença, ela tá mais ligada à Joia da Alma, porque alguns fãs, eles simplesmente especularam que quando Thanos estalou os dedos, os heróis eles não tinham sumido, mas ficado preso em um... como que eu posso dizer? Como se fosse um universo paralelo que tivesse dentro da Joia da Alma. Então as pessoas começaram a especular que os heróis estivessem nesse mundo paralelo. E no filme mostra momentos em que o Thanos ele tá nesse lugar que é meio que tipo só mostra um, eu vou colocar a imagem aqui que vocês vão ver direito. Enfim, e nos quadrinhos esse lugar nem mencionado é. A quinta diferença é que, assim, quando lançou o filme anterior, que é o Guerra Infinita, as pessoas elas começaram a desconfiar que para resolver toda essa situação haveria uma viagem no tempo. Porque, assim, para quem assistiu o último filme, viu que a Feiticeira Escarlate ela tinha matado o Visão e destruído a joia que estava na testa dele. E o Thanos ele estalou o dedo, voltou no passado, pegou essa joia e conseguiu concluir o que ele queria. Então as pessoas começaram a enxergar que a volta pro passado seria a chave para poderem resolver toda a situação. Inclusive no filme... qual é o filme, né? No filme Vingadores Ultimato, essa viagem no tempo ela acontece para eles poderem conseguir resolver as coisas lá e eu não vou entrar muito em detalhes. Já nas HQs, essa volta pro passado ela simplesmente não acontece. Os heróis que sobreviveram, que não evaporaram com o estalo do Thanos, resolveram enfrentar ele pessoalmente só com o que eles tinham ali. Então tem essa grande diferença aí da HQ pro filme. A sexta diferença é que, assim, nas HQs, no momento dessa treta com Thanos, tiveram vários super-heróis que apareceram e que foram muito importantes e são muito poderosos, que no filme eles não tiveram nenhum tipo de participação. Um desses super-heróis é esse aqui, é Adam Warlock, eu acho que fala assim o nome dele, eu vou deixar escrito aqui. E nas HQs ele teve uma participação muito importante. Nos quadrinhos ele foi um dos super-heróis mais importantes, porque ele que foi o responsável em colocar em ação o plano que reverteria todo o massacre causado pelo Thanos. Por mais que nas cenas pós-créditos do filme Guardiões da Galáxia 2 fizeram uma referência para esse super-herói, ele simplesmente não aparece em Vingadores Ultimato. E a decisão para não aparição desse personagem foi justamente uma decisão dos diretores, porque assim, como ele é um super-herói muito poderoso e muito complexo, não teria condições de introduzirem ele na história na altura do campeonato do jeito que já estavam as coisas. Então eles resolveram mudar essa parte e fazer do jeito que foi, que inclusive foi lindo também. Gente, foi lindo. A sétima diferença, ela tá mais ligada à decisão do Thanos em acabar com 50% da população. Porque assim, nos quadrinhos, ele é muito mais cruel e muito mais frio do que foi passado no filme. Só que assim, pra quem assistiu o filme, viu que o Thanos ele acabou com 50% da população em Guerra Infinita. E agora nos Vingadores Ultimato, no meio da briga, o Thanos ele simplesmente viu que ele mudou essa decisão e ele percebeu que não era melhor acabar só com 50% da população, mas sim com a população inteira, porque ele falou que o pessoal era muito mal agradecido, não conseguia ver com o que tem, foda-se. O ponto não é esse. Assim, a diferença do filme para os quadrinhos é que nos quadrinhos o Thanos ele simplesmente desiste de toda essa ideia de acabar com 50% da população, porque ele começa a perceber que tinha muito mais coisa em jogo. Então ele simplesmente se junta aos Vingadores, sim, ele se juntou aos super-heróis para impedir que a Nebula fizesse uma coisa pior do que o que ele estava planejando. Então essa é a grande diferença do filme, que inclusive eu fiquei impactada. Gente, estou chocada, passada. Primeira vez que eu vejo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vendo pela primeira vez. A oitava diferença, ela tá relacionada à batalha final, que inclusive esse ser humaninho aqui, ele teve uma participação incrível que eu não superei até hoje. E pra quem viu o filme, sabe que, tipo, a luta foi incrível, foi maravilhosa. Inclusive, gente, essa luta vai entrar pra história, já entrou pra história como uma das lutas mais emocionantes pra um filme de super-herói. Porém, nos quadrinhos, essa batalha ela não teve essa escala tão grande. Os super-heróis, eles são derrotados rapidamente pelo Thanos. Então, tipo, não teve toda essa coisa, essa emoção toda que conseguiram passar no filme. Que, gente, só de falar que o bico do meu peito fica duro.